A paz do Senhor novamente aos amados ouvintes da Palavra de Deus e irmãos em Cristo Jesus, trazendo novamente nesta semana lição número 3 da Escola Bíblica sobre o tema ciúme, o mal que prejudica a família. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo número 37, versículos 1 ao 4, versículo 11, versículo 18, versículo 23 e 24 e também o versículo 28. Assim diz a Palavra de Deus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Texto áureo, baseado em Tiago, capítulo número 3, versículo 16, está escrito: porque onde há inveja e espírito faccioso, de divisão, de contenda, de guerra, aí há perturbação e toda obra perversa, maligna. Aonde há o espírito de ciúme, o espírito de inveja, o sentimento do ciúme, o sentimento da inveja. Então, há toda obra perversa. Há a perturbação. Verdade prática diz assim: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. O ciúme é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana sem a presença de Deus. O ciúme é uma qualidade do homem sem Deus. Justamente isso. Então, só o fruto do Espírito, a qualidade de Deus no homem, é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. É capaz de tirar esse sentimento mal do coração humano. Só o fruto do Espírito, o fruto do amor. O fruto do amor que vai fazer ele superar tudo isso. Esse sentimento maléfico, carnal. No primeiro tópico, nós temos a falha do tratamento, a falha no tratamento dos filhos. A falha no tratamento dos filhos. A falha de quem? A falha dos pais. Nessa leitura, a gente podemos vermos que vai tratar sobre a família do patriarca Jacó e seus filhos, aonde o tópico em si está tratando sobre a falha deste tratamento desse pai Jacó com os filhos. Aonde foi que ele errou? Primeiro subtópico diz a preferência de Jacó. Então, o tópico, a falha no tratamento dos filhos. Então, qual foi a falha? A preferência de Jacó. Jacó dando preferência a um dos filhos. Ele tinha 11 filhos e deu preferência a um filho. Que filho era este? José. José. O filho caçula, o filho mais novo, o filho da sua velhice, o filho da sua esposa que era estéril. Então Jacó deu preferência
exclusividade, Jacó deu prioridade a este filho chamado José. Mas que preferência seria essa, você pode perguntar, que Jacó estava dando para José e não estava dando para os outros filhos? A preferência, a Bíblia Sagrada vai dizer justamente que José era amado pelo pai de maneira extraordinária, ao ponto do pai amar mais a ele do que aos outros filhos. Então veja só que preferência Jacó deu a José. Amava mais a José do que a todos os outros filhos. Um pai não pode fazer isto. Dá preferência a um filho enquanto ele tem outros 11. Se ele tivesse só um, tudo bem, mas ele tinha mais 11. E entre esses 12 filhos, ele escolheu um para amar mais do que os outros. Então, qual foi a falha do pai no tratamento dos filhos, o pai Jacó? Foi de dar preferência a um único filho, de dar prioridade a um único filho, de ter o predileto entre os demais. Então, veja bem que Jacó deu essa preferência. Jacó deu esse tratamento exclusivo para José. Tudo bem que ele tivesse vendo algo especial na vida de José. Tudo bem que ele estava vendo que José era bem amável com ele, que José era obediente a ele, que José fazia a sua vontade, mas mesmo assim, não era para ele ter José como predileto. Mas que problema tem da predileção a um dos filhos? O problema é que quando você ama mais a um do que os outros são enciumados. Os outros começam a ter inveja. Os outros começam agora ter agora sentimentos facciosos. Começa a nascer no coração daqueles outros filhos verdadeiramente agora esse sentimento maléfico chamado ciúme. Então, por isso que não se deve dar preferência enquanto você tem muitos filhos. Subtópico 2, nós temos aí que o ciúme em meio à preferência. O ciúme em meio à preferência. Olhe bem, o comentarista diz assim, Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores. Jacó ele já demonstrava amar José mais do que os outros filhos. Jacó, ele sem dúvida declarava, sem dúvida ele demonstrava, sem dúvida ele manifestava mais amor por José do que pelos outros filhos. Mas o que acontece é que diante dessa preferência, o ciúme em meio à preferência. Então, Jacó dando essa preferência para José, agora gerou nos outros filhos esse ciúme. Por quê? Porque José era o mais amado, José era o predileto, José era o queridinho, José era o mais mimado, José era o mais paparicado. Então, José, ele era aquele a qual o seu pai muito amava. E seus irmãos odiavam a José. Por que os seus irmãos odiavam a José? Por quê? Porque José era aquele caçula que ia ver como é que os outros filhos do seu pai estavam se comportando no trabalho, cuidando dos seus animais, das suas ovelhas. E quando José chegava e averiguava, ele trazia a notícia de acordo com o que ele via. Então, em outras palavras, José entregava a má fama dos seus irmãos para o seu pai. E seus irmãos não gostavam disso. Como uma pessoa que apronta, uma pessoa que erra, uma pessoa que faz travessuras, quando é agora denunciado por alguém, também não gosta. Do mesmo jeito, os irmãos de José. José estava nessa situação. Então, os seus irmãos
não gostavam disso. Além do mais, além de José trazer a má fama dos irmãos para o seu pai, José era tido como o queridinho do seu pai, e o seu pai agora acha por bem dar um presente a José. Um super presente. Que presente era esse? Uma veste, uma túnica, uma capa, um casaco bonito, poderia dizer, nos dias de hoje. Só que não era um simples vestido, uma simples túnica, uma simples capa, não era. Era uma capa bem incrementada, bem ornada, bem trabalhada, bem feita, com os melhores tecidos, bem tecida, sob medida, diferente daquelas que eram utilizadas pelos demais. Os irmãos de José tinham túnica? Tinham. Mas a túnica que José ganhou era uma túnica diferenciada, superior à dos irmãos, era comparada a uma túnica de uma realeza, de um rei, de um nobre, de um príncipe. Era uma túnica de várias cores. Era uma túnica diferenciada, porque era uma túnica que vinha com longa chegando aos pés, longa chegando até os pulsos, praticamente. E várias cores, fora do comum, aonde era geralmente de uma, duas cores. E a de José era de várias cores. Era de várias cores. Então, José, quando recebe esse presente, Jacó, quando decide dar esse presente a José, ele não mede as consequências, porque ao Jacó dar esse presente para José, ele está agora com essa atitude, ele está claramente demonstrando José como o predileto dele, como o queridinho dele. Então isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Então veja só que pai, nessa cena aqui, você pode ver o que esse pai ele fez. Ele provocou ciúme nos outros filhos, porque justamente estava presenteando o seu filho caçula com um presente superior aos demais. Ele estava paparicando o seu filho enquanto ele não paparicava os outros filhos. Ele estava mimando esse filho enquanto não mimava os outros filhos. Tudo bem que se um pai paparicar um filho, mimar um filho, não tem problema nenhum. Mas devemos ver as situações. Digamos que é um bebê de colo, que ainda amamenta, tudo bem o pai paparicar. Uma criança que está dando seus primeiros passos, tudo bem paparicar, mimar, bajular. Mas José não era uma criança assim, José era um jovem de 17 anos. José já era um homem responsável. José, ele não era uma criança nem um simples adolescente, ele era praticamente um homem adulto. Pela idade de 17 anos, como trazendo para os dias de hoje, muitos já são pais. Então, Jacó ele não mediu as consequências. Então, ao fazer essa bajulação, ao presentear José com essa veste nova, bonita, diferente, então ele estava automaticamente agora com essa atitude demonstrando que José era o queridinho dele. José estava sendo como que fosse o único filho dele. Enquanto os outros que também eram filhos também da mesma forma, estavam sendo ignorados ou desprezados. Estavam não tendo o mesmo valor que José tinha no meio da família. Qual é o filho que vai gostar disso? Quando é desprezado ou ignorado pelo pai ou pela mãe? Ou pelos irmãos mesmo? Qual é o filho? Não tem este que goste. Assim foram os irmãos de José. Então, o ciúme em meio à preferência. Jacó, com essa preferência,
o ciúme no meio dos irmãos começou agora a se manifestar. Se manifestar ao ponto que a Bíblia vai dizer que eles aborreceram-no, a José. Eles detestavam José, odiavam José. A Bíblia diz que eles não conseguiam falar com José pacificamente, calmamente. Eles só falavam com José brutamente. Eles só falavam com José ignorantemente. Sabe aquele bruto que com 4 pedras na mão, trazendo para os dias de hoje, que só responde com ignorância? Pronto. Os irmãos de José estavam com esse tratamento para com José, justamente por alguns motivos. E um dos principais motivos, o pai quem gerou, tomando José como queridinho, como que fosse o único filho. Gênesis capítulo 37, versículo 4, você encontra os irmãos aborrecendo José, não querendo paz com José, querendo matá-lo. Não querendo paz, querendo matá-lo. Querendo, no dia que eu te pegar, seria mais ou menos o projeto deles. Já que eles estavam aborrecendo, detestando José, abominando José, eles estavam, no dia que tu não estiver na frente do meu pai, na frente da minha mãe, na frente da família, na frente de pessoas que possam impedir da gente fazer um mal contra ti, tu vai nos pagar. Seria isso. E tanto é que aconteceu. Em uma certa ocasião, conforme você pode ver em Gênesis a seguir, o que fizeram com José. Decidiram matar, mas ainda tiveram a relevância de considerá-lo como irmão e preferiram lançar numa cova e venderem para ele sair do meio da família e ir para o Egito, uma terra distante, estrangeira e pagã. Veja bem, a questão do ciúme, como é abrangente. Subtópico 3, nós temos aí a inveja não permite compreender os desígnios de Deus, os planos de Deus. A inveja não permite isso, não importa. Se a inveja está atuando na vida de alguém, não vai importar se alguém está sendo usado por Deus, está com o projeto de Deus, está cumprindo o chamado de Deus, está dentro dos planos de Deus, não importa. Alguém com o devido ciúme, com esse mal, ele não vai atentar para isso. Então, os irmãos de José, veja bem, além desse presente que o pai Jacó deu a José, além desse presente que, além de José trazer a má fama dos irmãos para Jacó, e além de Jacó presentear José, além de presentear José, já tinha ele como o mais amado entre os irmãos. Além de tudo isso, aí aparece José sonhando. José tem um sonho e nesse sonho José está no campo com os irmãos e colhendo molhos na colheita de trigo e os molhos de cada um, os 12 irmãos. Então, o molho de José fica em pé e o molho dos outros irmãos se inclinam diante do molho de José. José, quando conta para os irmãos já não falava com ele pacificamente, então aumentou aquela ira, aumentou aquele tédio, aumentou aquele rancor. Aumentou aquele rancor. Então, os irmãos, quer dizer que a gente vai se dobrar diante de ti, José? E os irmãos cada vez mais irados. Mas, questão de oportunidade para essa ira ser explorada. A Bíblia diz, Tiago, ele disse que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, a ira que estava dentro dos irmãos de José justamente não ia operar a justiça de Deus, porque os irmãos de José iriam verdadeiramente desqualificá-lo, destratá-lo brutalmente, cruelmente, como que ele não fosse irmão deles. José tem um outro sonho, e nesse outro sonho, José conta para seu pai e sua família, possivelmente estavam ali
sobre a mesa, em alguma refeição ou em alguma reunião familiar, na sala, possivelmente, mas possivelmente sobre a mesa. E eles ali, José conta um outro sonho, contando esse outro sonho é ainda maior. E o sonho era que José via nesse sonho o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando a ele. Então o sol, o pai identificou, sou eu. A lua, tua mãe. E as 11 estrelas, teus irmãos. Então o pai ficou, até o próprio pai disse para José, que negócio é esse, José? Quer dizer que eu, a tua mãe e teus irmãos iremos se dobrar diante de ti? Então o próprio pai identificou isso, como também os irmãos identificaram também que José estava sonhando e possivelmente os irmãos estavam vendo José como um presunçoso, como um vaidoso, como um arrogante. E o que acontece é que os irmãos de José, a inveja não permitia compreender os desígnios de Deus, o chamado de Deus. Além de tudo que vinha acontecendo, além de tudo aquilo que estava sendo operado na vida dos irmãos de José, e justamente todo aquele contexto de inveja, de ciúme, gerado ali na família por causa do pai. Por causa do pai. Então, no capítulo 41 do livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 41 ao 43, está escrito assim. Gênesis 41 ao 43, está escrito assim. Disse mais Faraó a José, veis aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Veja só, os irmãos de José não entendiam os sonhos de José, que era um propósito de Deus, sendo que eles seriam beneficiados, mas eles não estavam tentando para isso, porque a inveja não permitia compreender os planos de Deus na vida de uma pessoa. Sendo que eles seriam beneficiados, a humanidade seria beneficiada. No capítulo 50 do livro de Gênesis, está José diante deles. No versículo 20, José vai dizer para eles, olha, tudo aquilo que aconteceu foi para hoje, vocês, como estão vendo, foi para a salvação de minha família e de todo um povo numeroso, o Egito e toda a terra. Esse plano que eles não compreendiam envolvia até o próprio Senhor Jesus. A humanidade seria beneficiada. Então a inveja não está atentando para isso. Alguém que está com inveja, com esse sentimento, não vai atentar para isso, para os planos de Deus, não importa. Porque a inveja vai justamente com a perversidade trazer a perturbação, como diz Tiago 3,16, trazer a perturbação e toda a obra perversa, todo mal. Tópico número 2. O ciúme como causa de conflitos. O que causa conflitos? O ciúme. Primeiro subtópico, nós temos aí a túnica, o símbolo do desprezo. A túnica é o símbolo do desprezo porque a túnica que José recebeu do seu pai, de várias cores, bonita, diferente das demais, diferente da dos irmãos de José e de outras pessoas. A túnica de José causou esse desprezo para com os filhos, os outros irmãos, os filhos de Jacó, os outros irmãos de José.
Então a túnica, o símbolo do desprezo, porque os irmãos de José, quando viram que José recebeu aquela capa, aquela túnica, aquela vestimenta bonita, longa, aquela vestimenta comparada a uma vestimenta de uma realeza, de um príncipe, de um nobre, de um fidalgo, né? De uma pessoa da alta elite, sociedade. Então, quando os irmãos percebem aquela túnica, automaticamente aquilo ali simbolizava para ele aquela túnica que José recebeu, simbolizava para ele desprezo, ou seja, deu para ele, mas não deu para nós, então nós somos desprezados. Deu para José, mas não deu para eu que sou mais velho, eu que sou o primogênito, eu que sou o primeiro, eu que sou o segundo na família, o braço direito do meu pai, eu que sou o mais velho, o veterano, o que é palpa toda a obra. Então, a túnica de José simbolizava isto. O desprezo. Era o símbolo do desprezo para com os irmãos de José. Quem eram os irmãos de José? Isacar, Zebulon, Naftali, Dan, e aí por diante. Simeão, 11 irmãos. Isacar, eram muitos irmãos. E estava José agora sendo tratado como que fosse o único filho. Inimaginável. O comentarista diz assim, aqui no povo antigo, no mundo antigo, na época de José, uma túnica, quando alguém a possuía, tinha no máximo 2 cores. No máximo 2 cores. Só que a túnica que José recebeu colocava ele em destaque no meio dos outros irmãos, porque não era de uma ou 2 cores. Era uma túnica de várias cores. De várias cores. Era uma túnica com várias cores. Como um arco-íris, não tem só 2 cores. Era várias cores. Eram várias cores. Era bem trabalhada, era bem feita, era bem ornamentada, era bem produzida, bem alinhada. Bem alinhada. Era longa. Era diferente das demais. Então isso mostrou com essa atitude de Jacó para com José, diante dos outros filhos, uma atitude de preferência com José e de desprezo para os outros filhos, como eles próprios identificaram isso. E a Bíblia diz que José era amado mais do que eles. Jacó amava mais a José do que aos outros filhos. Ah, porque era o filho da minha velha. Não importa. Um pai não pode dar preferência, porque vai gerar esse conflito no meio da família. Como gerou aqui na família de Jacó, um homem de Deus. Segundo subtópico, nós temos aí o ciúme, o agente do conflito familiar. Quem sabe se no meio da família não está tendo este conflito familiar e é por causa do quê? Por causa do ciúme. Então o ciúme ele causa esse conflito, essa guerra, essa divisão, essa luta, essa briga no meio da família. Traz esse conflito familiar no meio da família. Então os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Sentiam-se ignorados pelo pai. Justamente por causa de toda essa preferência que Jacó deu ao seu filho mais novo, chamado José. Do mesmo jeito, ele cometeu o mesmo erro que
o seu pai Isaac cometeu. Porque o seu pai Isaac amava mais a Jacó do que a Esaú, que também era filho. Veja bem que não pode acontecer em hipótese alguma do pai dar preferência a um único filho se ele tem 2, se ele tem 3, 10 ou mais. Então, o mesmo erro que Isaac cometeu, dando preferência para Jacó e ignorando Esaú, Jacó agora estava dando preferência para José e ignorando os outros filhos. E aí o problema dentro da família. Os irmãos querendo pegá-lo. Aonde é que pode um irmão querer matar outro irmão? Um irmão detestar outro irmão? Um irmão querendo agora sangrar, matar o seu irmão. Sangue no mesmo sangue. Mas agora estava essa cena horrível no meio da família de Jacó, principalmente por culpa do pai, que assim fez tudo isso originar no meio da família. Porque se ele tratasse todos os filhos de igual modo, é o que o pai deve fazer, não teria acontecido isso. Não tratar com indiferença. Não teria acontecido isso. Mas aconteceu porque tratou com indiferença. Deu preferência. Trate os seus de igual modo. Com a mesma proporção. Se você der uma bicicleta a um, não dê um carro ao outro. Na mesma proporção, para não provocar esse ciúme, que é uma grande tragédia no meio da família. Então, o ciúme é o agente do conflito familiar. Seus irmãos, os irmãos de José, já não conseguiam. Olha o que o comentarista dele aqui, e na verdade, está no texto bíblico. Seus irmãos não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Os irmãos de José não tinha saco. Não conseguia suportar ouvir José. Os irmãos de José não sequer queriam ouvir. Imagine José dizendo uma ordem que seu pai tinha dado para ele transferir para os seus irmãos. Imagine. E José dando essa ordem do seu pai para os seus irmãos, e seus irmãos tinham que obedecer. Só que para os irmãos de José, que detestavam José, seria como que José que tivesse dado a ordem. Seria como que José que estivesse agora dando a ordem para ele. Então eles não iriam sequer ouvir, atentar para isso. Tanto é que, em uma certa ocasião, era para eles terem ido para Siquém, segundo o pai, Jacó. Mas eles, ao invés de ir para Siquém, eles foram para Dotã. Muito mais longe do que Siquém. E José foi atrás, mandado pelo pai. E quando chega lá, aí pronto. Os irmãos de José, dessa vez, tirou atrasado. Pega José de jeito, com toda brutalidade e crueldade. E deu no que deu, né? Não mataram, mas venderam José. Então, o ciúme, o agente do conflito familiar. Por que o agente do conflito familiar? Porque é esse sentimento que vai gerar essa desavença, essa briga, essa luta entre a família. Uma família que deveria estar unida, agora estaria dividida. Estaria dividida. O comentarista ele é bem
feliz quando ele traz essas claridade para nós observarmos. Que isso ainda continua sendo um problema e problemão no meio de famílias. O comentarista diz que o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. Olha só a comparação que ele chegou. Uma ação excedida no organismo por agentes patogênicos, bactérias, vírus, fungos, protozoários. Uma infecção que se espalha no corpo doente, um contágio moral que agora estava tomando conta do corpo. Estava dominando a mente dos irmãos de José. Não era de um, era dos irmãos de José. Por causa desse sentimento humano chamado ciúme, que ele leva a toda perturbação e obra perversa, como disse Tiago. Salomão, ele vai dizer que o ciúme, o comentarista, na verdade, Provérbios 6:34, ele faz ele para, ele simplifica nas suas palavras, ele dizendo que o ciúme desperta o furor. Não é o que o versículo diz, mas ele usa o versículo 6:34 para dizer que o ciúme, simplificando, desperta o furor. E, na verdade, desperta o furor, o ciúme. Desperta a raiva, desperta a ira. Exatamente 6:34 de Provérbios diz assim, ó, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Então o furor do marido, de maneira nenhuma ele perdoará no dia da vingança. Ou seja, o marido traído. Olha o que Salomão está dizendo. De maneira nenhuma ele perdoará no dia da vingança. No dia que ele tiver a oportunidade, de maneira nenhuma ele perdoará. E o que é que ele vai fazer? Tiago 3,16. Toda obra perversa. O que foi que os irmãos de José fizeram? Toda obra perversa. Todo mal contra José. Repito, eles não mataram, queriam matar José, mas não mataram. Porque no meio de uma concordância, no meio de um debate entre eles acharam por bem não matar, mas vender. Mas o desejo era exterminar José, para acabar com aquele sonho grande de José, para acabar com aquele ar de grandeza de José, segundo ele, José tinha. Veja bem. Então, esse ciúme é uma obra da carne, da natureza humana sem Deus, do homem sem Deus, que precisa justamente de Deus, esse homem. Porque um homem ou uma mulher possuída de ciúme, ele precisa urgentemente de Deus, porque senão ele vai cometer uma tragédia grande, irreparável. Então, nós temos no subtópico 3 a extensão do ciúme. A extensão. Até onde o ciúme pode ir, entrar, penetrar. O ciúme, ele pode trazer problemas para a vida conjugal, no meio entre um homem e uma mulher, um marido e uma esposa. Então, o ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, na vida de um casal, pode trazer problemas em amizades sinceras, entre pessoas que
tem uma amizade sincera, mas de repente o ciúme tira essa amizade, separa essa amizade. Pode trazer problema no relacionamento profissional. Quantos profissionais vivem ferrenhamente perseguidos por causa do ciúme? Alguém que quer derrubar quem está lá em cima, alguém que quer derrubar quem está na superioridade, ou vice-versa, alguém que está na superioridade, por inveja, por ciúme, não querer deixar quem está no inferior subir degraus. Assim acontece em várias áreas. Em várias áreas. Então, o ciúme, ele alcança várias extensões da vida. Na vida conjugal, na vida amigável, na vida profissional, na vida religiosa, na vida social, na vida política, na vida educacional, na vida acadêmica. Alcança vários campos da vida humana. Embora todas as pessoas tenham ciúme, que é normal todas as pessoas terem ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, por ser humano, todo mundo tem esse sentimento, essa emoção, essa má qualidade chamada ciúme. Então, o comentarista alinha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue, é muito pouco. Apesar do ser humano todos terem o ciúme, então essa linha entre um e outro, quem tem mais e quem tem menos, é muito pouco, sendo que mesmo tendo muito é um problema e quem tem pouco também é um problema. Então não é de pouca importância quem tem pouco ciúme, nem de pouca importância quem tem muito ciúme. É o que o comentarista trata aqui dizendo nessa seguinte é que a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue, é muito pouco. Muito pouco. Porém, o ciúme em si é um grande problema. E deve ser tratado. E o tópico 3 a gente vai tratar sobre essa questão. Então, nós temos aqui no tópico 3. No tópico 3 nós temos aqui os males do ciúme. Os males. Que mal o ciúme pode gerar? Então, no subtópico 3 nós temos aqui o ciúme pode causar tragédias familiares. Tragédias familiares. Olha só o comentarista. Olha só. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Será que você, nos últimos dias, na última semana, no último mês, assistindo uma TV, ou talvez na vida real, na sua vida secular, você não teve alguma notícia ou alguma tragédia de uma tragédia agora causada no meio conjugal, justamente por causa do ciúme? O marido tinha muito ciúme da esposa e agora causou uma tragédia. A esposa tinha grande ciúme do marido e agora causou uma grande tragédia. Será que você não ouviu alguma notícia semelhante nos próximos ou nos últimos dias ou meses ou anos? Então, não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Brigas no meio de um casal por causa do quê? Ciúme. Às vezes porque o marido está agora sendo com esse conflito com a esposa, porque o marido agora está tendo acesso a uma outra mulher, então a esposa com ciúme agora está trazendo toda essa problemática. Vice-versa, a esposa tem agora amizade ou agora contato com outro homem, e agora o marido não deixa, e aí por diante, e aí causa um grande conflito. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras pessoas por causa do ciúme. Quantas pessoas não são prejudicadas por causa do ciúme? Quantas? São inúmeras, inúmeras, inúmeras. Talvez você que está aí do outro lado, você que está vendo, você que está ouvindo, né?
está sendo prejudicado justamente por causa dessa questão do ciúme que agora está sendo agora um problema na sua vida, porque alguém está enciumado de você. Então, não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Pessoas com ciúme prejudicando outras pessoas por causa do ciúme que ele tem incontrolável. Não é diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do Salvador Jesus. No caso de Jesus, ele subiu até a cruz, quando você vai olhar, foi isso aqui. Estava em cena. Marcos 15:10, porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Pilatos sabia que aqueles que trouxeram Jesus até ele para ele crucificar, estavam exigindo a crucificação, estavam exigindo e fazendo toda aquela trama por causa da inveja. Por causa da inveja, do ciúme, as pessoas, elite, os religiosos, os grandes sacerdotes, os homens do templo, eles, por ciúme, compraram testemunhas falsas. Compraram. Fizeram toda a trama para barrar Jesus, porque o ministério de Jesus estava crescendo. As pessoas estavam dando preferência a Jesus, não a eles. Então, por ciúme. O próprio Jesus também sentiu na pele essa questão. Então, o ciúme pode causar tragédias familiares. Subtópico 2, nós temos aí o ciúme entre os santos de Deus. Até entre os santos de Deus, entre o povo de Deus, o ciúme está presente? Sim, senhor. Sim, senhor. Jacó era crente e a família era crente. Mas veja aonde estava lá, no meio dessa família, o ciúme. Porque o ciúme estava lá por falha, tópico 1, no tratamento dos filhos. Por Jacó dar preferência a um filho. O ciúme estava lá no meio da família. O ciúme estava lá. O comentarista diz assim, infelizmente, entre os santos de Deus, o povo de Deus, os separados, os piedosos, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Infelizmente, entre os santos de Deus, o povo de Deus, o ciúme também agora, ele pode minar, ele pode roubar, destruir, ele pode acabar com uma relação, com relações de pessoas que outrora eram tão próximas e agora estão separadas. Por causa do ciúme de um ou de outro, de outra, fez essa separação. O ciúme que se instalou no meio da amizade, no meio do relacionamento, dividiu essas pessoas que eram tão próximas, tão chegadas. Assim, por ciúmes, se calunia. Por causa do ciúme, alguém enciumado vai o quê? Caluniar. Caluniar, mentir, denegrir, falar baixezas contra alguém. Vai caluniar, vai lançar pedras em alguém. Vai desmerecer alguém. Vai dar qualidades para alguém que esse alguém não tem. Tem boa qualidade, mas por calúnia está sendo colocado má qualidade nele ou nela. Então, por ciúme se calunia, por ciúme se difama. Difama. Fala mal. Difama. Por ciúme. Porque foi que disseram que Jesus era príncipe de Beelzebul, principal líder dos demônios. Por ciúme. Por ciúme.
Então, por ciúme se difama, por ciúme se ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Por ciúme está ofendendo um irmão em Cristo que não merece essa ofensa. Por ciúme. A Bíblia Sagrada diz que Deus detesta contenda entre irmãos. Provérbios, capítulo número 6, versículo 19, mais ou menos. Deus detesta contenda entre irmãos. Deus estava detestando a contenda entre a família de Jacó, entre José e seus irmãos. Não José com os irmãos, mas os irmãos contra José. Deus detesta. Então, se ofende os irmãos em Cristo por causa do ciúme. Se ofende um colega de ministério por causa do ciúme. Olha, se o colega ou o irmão está sendo louvável na pregação, e a pregação é boa mesmo, para que, por causa do ciúme, dizer que a pregação não prestou? Se o irmão louva afinado, se o irmão louva de acordo com a harmonia musical, a melodia, se o irmão louva com a presença de Deus, com testemunho, não tem a vida errada, por que agora, por ciúme, querer baixar o irmão? Se o irmão está trabalhando para o reino de Deus, se ele não está espalhando, mas ele está ajuntando. Se ele não é contra o reino de Deus, mas é a favor do reino de Deus, então por que o ciúme entra em cena aí para querer agora alegar que isto é um malefício? Se isto é uma virtude e é verdadeiramente uma mordomia cristã, um trabalho que deve ser feito. Mas por ciúme, isso acontece entre nós. Isso acontece entre nós. Colegas em Cristo e colegas de ministério. Horrível, Deus não está nem um pouco satisfeito com isto. Nem um pouco satisfeito com isto. Subtópico 3 e último, finalizando, vencendo o ciúme. Então, como vencer esse ciúme? Esse mal tão presente na vida da maioria das pessoas ou de todas as pessoas da terra e até dos irmãos na fé em Cristo Jesus. Então, como vencer esse ciúme? 3 coisas. A primeira, alimentar a mente com as coisas de Deus. Alguém só pode vencer o ciúme alimentando a sua mente com as coisas de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo número 8, está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, como vencer o ciúme? Alimentando a sua mente, enchendo a sua mente com as coisas de Deus. Colossenses capítulo número 3, versículo número 1 e 2, está escrito: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, como vencer o ciúme? Pensando nas coisas de Deus, buscando as coisas de Deus. E a melhor forma de você pensar nas coisas de Deus é você ouvir as coisas de Deus. A melhor coisa de você pensar nas coisas de Deus é você ver, visualizar um filme, uma novela cristã, uma série, talvez pela Record, como é de costume. Você ouvindo a palavra de Deus, você enchendo a sua mente com a palavra de Deus. Mas a melhor forma de alimentar a sua mente com as coisas de Deus é você usando as Sagradas Escrituras.
Salmo 119, versículo 97, o salmista diz: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação durante todo o dia. Salmo 1, versículo número 3, a Bíblia diz que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, como você verdadeiramente alimentar a sua mente, fortalecer a sua mente, vencer o ciúme, alimentando a sua mente com mais coisas de Deus. Mente vazia, já disse um certo filósofo ou teólogo, é a oficina do diabo. Mente vazia. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Pense no que é puro, como disse Paulo aos Filipenses 4:8. Pense no que é puro, pense no que é amável, pense no que é justo, pense no que é santo, no que é verdadeiramente honesto. Pense naquilo que tem virtude, naquilo que tem louvor, naquilo que tem verdadeiramente Deus presente ali. E a sua mente vai ser fortalecida e você vai vencer o ciúme. Em primeiro lugar, alimentando a sua mente com as coisas de Deus. Em segundo lugar, você deve saber se a emoção do ciúme está impactando ou comprometendo a sua qualidade de vida. Você precisa saber se verdadeiramente esse ciúme está impactando ou comprometendo a sua qualidade de vida, tirando a sua saúde. Você precisa saber se isso verdadeiramente está comprometendo ou tirando a sua qualidade de vida. Provérbio número 14, versículo número 30, sobre essa questão de comprometer a qualidade de vida, Provérbios, está escrito assim, 14, versículo número 30, assim está escrito. Só um minutinho. 14 e 30 de Provérbios. Assim diz a palavra de Deus. O coração com saúde é a vida da carne ou do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Veja bem, a inveja é a podridão dos ossos, o ciúme é a podridão dos ossos. Veja só, o coração com saúde é a vida do corpo. Então o ciúme ele tem que sair de cena. Qualidade de vida, está comprometendo a qualidade de vida, o ciúme? Está comprometendo agora a sua vida saudável? Está tirando a sua qualidade de vida? Pronto, o ciúme. Em segundo lugar, você precisa saber se ele está impactando, comprometendo, impactando, ele está sendo grave, ele está externando, ele está afetando, ele está saindo do controle. Então você precisa saber disso. Em primeiro lugar, alimentar com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, buscando as coisas de Deus. Em segundo lugar, procurar saber se está comprometendo ou impactando a sua qualidade de vida, tirando a sua saúde, sua paz. Coisa que os irmãos de José estavam vivendo, estava comprometendo a qualidade de vida deles, estava impactando a vida deles. E eles agora já não tinham mais agora aquele prazer em se comunicar ou estar presente no mesmo canto que José. Veja só. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo ele recomenda que o amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Resumindo, comentarista, a palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Esse mal do ciúme. Então, que Deus abençoe a você, sua casa, sua família, e que esse ciúme não faça parte do seu lar, da sua vida e do campo onde você está inserido. Seja educacional, religioso, político, trabalhista, seja onde quer que você esteja atuando. Que o ciúme não seja presente na sua vida, mas o amor de Deus. Como primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 13, versículo 4. O amor é sobretudo, o amor é sofredor, é benigno. O amor, ele é maravilhoso, é o que nós precisamos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém.